foi eu até o momento. No ano seguinte, né, que foi o ano passado, ficou eu, o Cano e o Castan, e aí se alterou de novo o elenco para esse ano, e eu fui o único que permaneci. E graças a Deus consegui esse acesso aí, entrego o Vasco na primeira divisão. E como é que é pra você, assim, ser o cara que ficou os 3 anos? O que você notou de diferente no Vasco, assim, da temporada de 2020 pra 2021, que a gente também tava no meio da pandemia, pra 2022? Além dessa questão de torcida dentro do estádio, o que mais você viu, assim, de, cara, isso aqui foi diferente? O que aconteceu, assim, nesses últimos 3 anos? Um grande Cara, resumo, se você bastante pode coisa. fazer. Um volume, assim, de mudanças, né, de elenco, de jogadores, de treinadores. Com o Jorginho agora, eu contei um dia desses, esses 2 últimos anos, né, que eu tive, 2 anos e meio, eu cheguei com o Sapinto e terminei com o Jorginho. Passaram 10 treinadores, contando logicamente com o Emílio, né, que foi como se fala, O interino. um interino, mas que um interino que ficou por algumas partidas, em algum momento ele foi efetivado. Só que a gente teve alguns jogos ruins ali que precisou fazer alteração e trazer o Jorginho. Cara, mas eu vi bastante coisa acontecer ali. Cheguei, cara, o Vasco não tinha ainda CT. Era uma semana treinando, um dia treinando em São Januário, outro dia no CT do Wagner Love, no outro dia não sei aonde. Aí muda pro CT, aí você já tem um local para trabalhar, né? E um lugar assim que oferece excelentes condições, não é um lugar luxuoso, mas um lugar ok, que você consegue fazer preparação excelente ali, tem de tudo, restaurante, academia boa, academia espaçosa, fisioterapia, porra, top. Então, foi mudando estrutura, foi mudando elenco. Cara, bastante coisa aconteceu nesses 2 últimos anos. Eu me sinto muito feliz de ter construído essa história dentro do Vasco. Quando eu vim, eu nunca imaginava que eu ia passar por isso. Porque, pô, cara, eu tava na Europa já há 13 anos, tava jogando no PAOK, que é um clube como se fosse o Vasco da Grécia, clube top, com investimento altíssimo, presidente russo que injeta dinheiro de verdade. E eu tava com 34 anos, tava sentindo a necessidade de fazer uma mudança, porque, cara, você acaba, depois de 4 anos lá, eu tinha ganhado já, logicamente, todos, né? Tinham ganho 5 títulos, né? Nós ganhamos dois campeonatos gregos, um desses foi o invicto, e 3 Copas consecutivas. E aí eu, porra, cara, tem que mudar daqui, eu vou cair na zona de conforto, precisava de um desafio diferente. Quando surgiu a proposta do Vasco, eu vim, assim, de olho fechado, nem liguei para ninguém, eu sabia que o Vasco tinha alguns problemas financeiros, assim, e tal. Eu fiz questão de não ligar para ninguém, para não me influenciar negativamente. De falar, pô, estrutura, não sei o que, isso que ela. Eu falei, cara, eu vou de coração aberto, não sei o que vai me esperar lá, mas eu quero viver isso. Eu tava precisando viver isso porque eu sou do Rio de Janeiro, e, pô, tem muitos amigos vascaínos, eu falei, cara, eu quero muito jogar no Vasco. E fiz de tudo para depois do descenso, quando a gente desceu, fiz de tudo para poder permanecer mais um ano e depois ainda fiz mais força ainda para ficar para esse ano, para ver se eu colocava o Vasco na primeira divisão. Cara, e como é que a sua família encarou assim? Porque você falou, foram 13 anos de Europa e você tava lá estabilizado, tava num time que tava lá bem, ganhava títulos. Como é que sua família encarou assim essa mudança de volta pro Brasil? Eles teriam também? Ou foi uma parada sua, falou assim, galera, vamos, que vai ser maneiro? Como é que foi? Cara, foi assim, até curioso, porque meus filhos, eles não opinam muito, né? Meu filho mais velho na época tinha 6 anos, então, assim, criança, tudo tá bom. Para minha esposa, assim, que foi um choque de realidade maior, porque quando eu fui pro Marseille, ela era minha namorada na época, e a gente foi junto, isso em 2005, se eu não me engano, 2006, algo assim. Então, assim, a fase adulta dela, fase final da adolescência, que ela foi comigo com 17 anos. Eu lembro que o meu sogro tinha que ir no juizado de menor para poder autorizar, fazer um documento para minha esposa viajar comigo, para poder ficar comigo lá em Marseille, na França. Então, a fase adulta dela foi toda lá fora. Então, ela acabou absorvendo muita coisa de lá. Quando eu falei para ela que a gente ia voltar pro Brasil, pô, cara, ela detestou a ideia. Falou, pô, não, Léo, a gente tá bem aqui, vamos ficar e tal, tentando me convencer. Mas eu, esportivamente, estava precisando de um desafio novo e queria voltar pro Brasil para jogar num clube grande. Porque, assim, passou dos 33 anos, cara, você tem que ir provando a cada ano que você ainda tem condições de jogar, porque já te taxam como veterano. Então, assim, 34 anos, tá bem? Beleza, mais um aninho de contrato vai jogar. 35, tá bom, mais um aninho. Então, eu sabia que com 35 anos, se eu quisesse voltar, talvez já não voltaria para um clube do nível do Vasco. Falei, cara, é o momento, eu vou. Então, eu recebi uma proposta, eu me lembro, cara.
Foi numa quinta-feira de manhã e eu tinha jogo pela Liga Europa. Contra um time, eu não lembro quem. E eu era capitão do time e tal. Cara, eu recebi a proposta oficial, o empresário me ligou. Eu falei, cara, eu vou. Eu falei, vou dar um jeito de sair daqui. Vou jogar, mas depois do jogo eu vou falar com o presidente. Aí, eu lembro que vazou a notícia aqui e o pessoal começou a mandar mensagem no Instagram. E eu comecei a responder os torcedores do Vasco. Ó, semana que vem tô aí e tal. E tinha jogo. E ninguém do PAOK sabia. E antes do jogo, os repórteres do PAOK mandaram mensagem para mim, tipo assim, 2 horas antes de começar o jogo. Léo, o que tá acontecendo? Você tá respondendo o pessoal lá do Brasil falando que vai, mas você tá aqui, ninguém nunca falou nada aqui que você vai sair. Aí eu não respondi a galera, logicamente. Fui, joguei, liguei pro presidente. Falei, presidente, expliquei um monte de coisa e tal, que tinha essa necessidade. Como eu tinha relação, eu tenho até hoje, né? Uma relação maravilhosa com o presidente, com os outros membros lá. E já tinha conquistado bastante coisa. Expliquei que era o momento que eu sentia que eu tinha que sair. Ele falou, olha, se você quer, cara, eu não vou ficar aqui te prendendo e tal. Cara, aí eu lembro que eu joguei na quinta, me arrumei, tentei arrumar minha vida, né? Na sexta-feira, peguei um voo no sábado e cheguei no domingo. Na segunda-feira me apresentei ao Vasco. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.